Sou o Léo e a minha história começa com um garoto num bairro pequeno de uma cidade pequena também, norte de Santa Catarina, Araquari, região de Joinville. E nasci em 1984 e me criei nesse lugar e ali dei os meus primeiros passos em relação à fé. Com 7 anos eu lembro que com lágrimas quentes eu dobrei os meus joelhos no chão frio de uma igreja muito humilde daquele bairro. Ali entreguei minha vida, a adolescência veio, aconteceram algumas coisas ao longo desse processo que marcaram minha vida para sempre. Foram momentos de dor, momentos que me deixaram de alguma forma muito angustiado, me fez sentir muito culpado. Eu lembro que numa ocasião, uma pessoa que se dizia pregador do evangelho, um homem de Deus, foi dormir na minha casa e lá ele tocou em mim. Tocou em mim e mesmo sendo uma criança inocente, não sabia o que estava acontecendo, sabia que aquilo não estava certo e que alguma coisa tinha que ser feita. Eu lembro que eu comentei isso com os meus pais e eles, sem saber como lidar com aquilo, até porque aquela pessoa, nossa, era muito crente e ela jamais poderia ter feito isso. Era o que vinha à nossa cabeça. Mas não era verdade, tinha acontecido aquilo e eles não souberam lidar com aquilo. O tempo passou e eu continuava indo à igreja. Nesse tempo eu cantava com playback e foi assim a minha vida tocando. E nesse início de adolescência eu comecei a me envolver com pornografia. Não bastava já aquele assédio, eu agora comecei a ter um encontro com a pornografia. Eu lembro que aquilo foi muito forte, porque uma culpa muito grande se instalou sobre mim, uma condenação que me moeu por dentro. E aquilo me moía porque eu ia para a igreja e eu sabia que eu estava fazendo errado. Mesmo assim, eu tentava compensar esse sentimento fazendo alguma coisa para Deus, trabalhando, cantando e me envolvendo cada vez mais numa tentativa frenética de parar tudo aquilo, de parar aquela dor, aquela condenação, aquela voz que saltava dentro de mim, dizendo que eu estava fazendo tudo errado e que eu tinha que sair dali porque eu não prestava. O tempo passou e isso continuou. E várias outras tentativas de mexer com a minha identidade masculina aconteceram ao longo desse processo da adolescência, até que eu me casei. Quando eu casei, muitas coisas me acompanharam da minha adolescência, infância, me acompanharam, porque elas não estavam sendo tratadas, elas não foram tratadas. Essas dores, a condenação, a culpa, as minhas fugas, os escapes que eu tinha para as minhas angústias. Quando eu falo essas coisas, eu não falo com alegria, eu não falo como se fosse algo que eu achasse bonito, não, pelo contrário. Tanto eu entendo que eu creio que a minha história possa ajudar, possa impulsionar outras pessoas que, quem sabe, estão vivendo ou já viveram algo parecido e que precisam se livrar de todo esse peso. Eu carreguei um peso muito grande por muito tempo e eu levei esse peso para dentro do meu casamento. E toda essa culpa, essa condenação, ela não só ficava dentro de mim, mas eu também colocava ela para fora. Eu culpei muito meus pais, eu culpava Deus, eu culpava pastores da época, eu culpava a minha esposa e joguei muita culpa sobre as pessoas, até que o nosso casamento teve uma crise muito difícil e a gente começou a entrar numa crise conjugal, e onde depois de 7 anos casados e eu vivendo aquela vida paralela, no sentido de eu defraudava a minha esposa, quando ela se negava na intimidade, eu acabava correndo para as alternativas e aquilo me matava porque eu estava num ponto muito profundo de dependência daquilo, eu não conseguia mais me libertar. E o diabo me acusava muito, é óbvio, eu estava errado e havia uma acusação muito grande.
dentro de mim. Eu não conseguia lidar com aquilo, eu achava que era impossível me libertar da pornografia. Eu chorei muitas vezes debaixo do chuveiro, eu fiz muitas coisas, tantas vezes eu tentei parar, mas eu nunca consegui. Nunca tive força para parar com isso. Eu lembro que quando eu ia para debaixo do chuveiro era terrível, porque ali era o ambiente perfeito para todas as fantasias, os ídolos que eu tinha na minha cabeça. Os ídolos, eu digo mulheres, o que eu queria, o prazer, as imagens do que era de fato viver uma vida íntima. Havia um desejo de intimidade muito grande dentro de mim, que eu não sabia. E nós rompemos, depois de 7 anos de casado, ficamos numa crise muito profunda. E nesse processo, nosso filho Nicolas nasceu. E ali, quando ele nasceu, eu peguei no meu colo e eu perguntei: meu Deus, e agora? O que é ser pai? E nesse processo todo, eu fui vendo que eu tinha problemas realmente sérios com paternidade, com identidade, com minha segurança, com minha imagem. E tudo isso veio à tona junto. Tudo junto. E por mais que eu tentasse me livrar daquilo, eu não conseguia. Nesse tempo, eu conheci um curso chamado Homem ao Máximo. E eu comecei a entender algumas coisas sobre ele. E comecei a entender algumas coisas sobre Jesus. De que ele se apresentava como meu pai, ele se apresentava como um homem que viveu ao máximo, um exemplo de um homem que viveu em toda a sua plenitude. Ele queria que eu vivesse isso. E aquelas palavras começaram a falar forte dentro de mim. E mesmo sem forças, eu fui buscando ajuda. E eu comecei a enfrentar os meus gigantes de frente. Eu comecei a encarar os meus gigantes de frente. E isso foi me dando cada vez mais autonomia. E eu fui entendendo que a graça de Cristo, ela é tão poderosa, ela é tão grande, que ela não se torna inferior a todos os meus pecados. E eu vi que o perdão de Jesus, o amor de Deus sobre mim, ele era capaz de me lavar de todos aqueles meus pecados, me lavar de todos os meus medos, me arrancar daquela dor, daquela condenação. E cada vez mais que eu ouvia sobre Jesus e quem ele era, eu comecei a renascer de dentro para fora. E aquele rapaz já sem esperança, começou a achar esperança, começou a encontrar brilho. E eu comecei, nesse processo, a buscar um caminho de reconstrução com a minha esposa. E eu abri o meu coração para ela. Eu confessei tudo. E esse processo foi muito doloroso para mim, para ela. Não foi fácil, mas eu creio que o Espírito Santo já tinha preparado ela para receber tudo aquilo que estava sendo liberado de dentro de mim. E como que quem joga para fora uma tonelada de pecados, eu comecei a me sentir cada vez mais livre, mais livre, mais livre. E até o ponto de eu ser dono de mim, dono das minhas emoções, dono dos meus desejos mais íntimos. E Deus foi reconstruindo a minha identidade, me mostrando quem eu era. E nesse tempo eu busquei meus pais, abri o meu coração para eles. Pedi perdão de todas as vezes que eu acusei eles, da desconfiança de que eu achava que eu não era amado, de que eu não era querido por eles. E eu lembro que um dia eu subi a escadinha da casa do meu pai e eu falei que eu achava que ele não me amava. E ele, num abraço tão terno, me abraçou e balbuciou no meu ouvido dizendo: filho, eu te amo muito. Tu canta, tu fala, tu é talentoso. Meu sonho era ser como você. E Deus deu tudo o que eu sonhava. Ele pôs dentro de você. Eu te amo, meu filho. São palavras que ecoam dentro da mente de qualquer homem. O seu pai o afirma. E naquele dia eu comecei a entender que eu era um filho amado do meu pai terreno e um filho amado também do meu pai do céu. E nesse processo de reconstrução da minha identidade, eu comecei a ver que Deus queria me sarar dessa transferência de culpa que eu fazia com relação às pessoas,
o meu passado, as pessoas que me cercavam, que cuidaram de mim, que estavam à minha volta. E eu comecei a ter um encontro com um tema muito forte, que é a responsabilidade, a autorresponsabilidade. Que eu sou o responsável por fazer escolhas que agradam o coração de Deus, que agradam a palavra de Deus. E eu fui entendendo que eu estava cercado de pecado, eu tinha feito muito pecado, eu tinha errado muito e que eu precisava me arrepender, porque eu estava vivendo uma vida em círculos, eu não ia para frente de alguma forma. E cada vez que eu ficava de frente com os meus pecados, eu fui entendendo que eu estava repetindo ciclos, eu estava repetindo coisas que vinham passando de geração em geração e eu tinha que quebrar aquilo. Nesse tempo, Deus me lembrou da minha identidade, que eu sou sacerdote. Eu sou um sacerdote, eu não fui chamado para ser um Zé Ninguém. Deus conta comigo dentro da minha casa. Nesse tempo, Deus me fez entender que eu era ou um gatinho ou era um leão. Deus me chamou para ser um leão, mas eu estava tendo atitudes de um gatinho. Eu não liderava, eu me deixava levar. A minha opinião sempre estava guardada dentro de mim. Eu não comunicava isso dentro de casa, eu não comunicava isso na rua, na igreja, e eu não manifestava a minha identidade de liderança que Deus colocou dentro de mim. E todas essas coisas foram aflorando e cada vez mais crescendo. Eu fui entendendo que eu precisava me posicionar com autoridade, eu precisava buscar o meu lugar, o meu espaço no mundo. E eu entendi que eu precisava perdoar pessoas, precisava liberar pessoas. E eu comecei a perdoar. E eu comecei a sentir o perdão de Deus descer sobre mim. Eu fui resolvendo as coisas no meu casamento, fui resolvendo com a minha esposa todos os nossos problemas e buscando ajuda, buscando aconselhamento, e até que o nosso casamento foi restaurado. Nesse processo eu conheci uma pessoa muito importante, o pastor Nicolete, e ele um dia me ligou para mim e disse que Deus tinha um propósito na minha vida. Eu tinha perdido muitas coisas nesse processo de pecado, dor, de erros. Perdi muito a minha fé. Eu não acreditava mais em algumas coisas, assim, que era possível eu me levantar, que era possível eu ainda ter uma voz, porque eu tinha errado muito feio na minha vida. Eu tinha feito muitas coisas erradas e que atingiram a minha moral. Mas ele falou para mim que Deus contava comigo e que ele sabia a voz que ele tinha ouvido acerca de mim. E eu acreditei naquela voz, mesmo eu estando quebrado. E eu comecei a me levantar, abri uma célula na minha casa, me juntei a muitas outras pessoas e lentamente, ano após ano, mês após mês, dia após dia, nós fomos crescendo, entendendo, sendo lapidados por Deus, trabalhados, treinados. E hoje nós estamos aqui, depois de mais de 10 anos de tratamento de Deus. E nós contamos a nossa história para outros homens, para outros casais, para que eles tenham esperança de que ainda é tempo, ainda dá tempo de viver uma nova história, de recomeçar dentro do seu casamento, de recomeçar dentro do seu ministério, de recomeçar dentro do seu próprio coração e ser feliz ainda e pleno. Deus me deu um segundo filho, Miguel, e Deus deu também muitos outros filhos, amigos, que se uniram a nós. E hoje, depois de mais de 10 anos desse tratamento de Deus, nós estamos aqui liderando pessoas, amando outras pessoas e transferindo tudo aquilo que Deus fez na nossa vida para essas pessoas, da mesma forma que eu recebi, eu estou compartilhando. Eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo que ainda dá tempo de você reconstruir a sua história, de arrumar o seu passado, de consertar o que ficou para trás e quem sabe você não tratou. Para viver algo novo, é preciso você consertar o velho e aí só assim seguir em frente. É possível viver o melhor de Deus para a sua vida. E hoje eu me uni a muitas outras pessoas, homens, mulheres, jovens, famílias.
estamos aqui servindo a Deus nesse novo tempo. E aonde foi vergonha, se tornou lugar de honra. Lá naquele banheiro onde antes eu perdia a minha alegria, hoje é o lugar onde que revelações poderosas de Deus acontecem dentro de mim. Onde mensagens nascem naquele chuveiro, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E agora, depois de tanto tempo, a gente está aqui trabalhando para Jesus, servindo o reino de Deus. Começamos com 6 pessoas e hoje estamos cercados aí de mais de 300 pessoas servindo a Deus como famílias, buscando a plenitude e a saúde na vida espiritual, familiar e financeira. Nós também oferecemos aqui um curso chamado Curso Recomeçar Homens, onde homens estão sendo transformados pela verdade da Palavra de Deus, onde contamos as histórias, falamos das nossas antigas dores e oferecemos o remédio que a Palavra de Deus pode oferecer para a vida de qualquer homem. O perdão, o amor, a reconciliação, a restauração. Eu te convido a participar com a gente. Vem para cá.